2001 foi ano de Rock em Rio. O presidente da República era Fernando Henrique Cardoso. O Brasil lançava a nota de R$2. A cantora Kelly Key com o hit Baba Baby. E no rock nacional, a morte da cantora Cássia Eller. E no rock mundial, o Beatle George Harrison. A indústria de cinema norte-americana lançava o primeiro filme da série Harry Potter. E os Estados Unidos sofriam o pior ataque terrorista da sua história no dia 11 de setembro. Mas o objetivo do nosso programa são aqueles 43 minutos do segundo tempo, no domingo, dia 27 de maio, aqui no Maracanã. O árbitro da partida era Léo Feldman, que apitou o jogo para mais de 60 mil torcedores. O Flamengo veio a campo com Júlio César, Alessandro, Maurinho, Fernando, Juan e Cássio. O meio-campo tinha Leandro Ávila, Beto, Rocha, Jorginho, Petkovic, Reinaldo Roma e também no ataque Edilson. O técnico era nada mais nada menos do que Mário Jorge Lobo Zagallo. E o menino no banco, chamado Adriano, que anos mais tarde se tornaria o imperador. Aí chegou o minuto 43, Edilson sofre uma falta. Dá para dizer que o Vasco tem, afinal, está trazendo uma vantagem. Mas como é que você vai dizer que você tem favoritismo contra um time que tem Edilson, Pet, entre outros? Quase na intermediária, não tanto, mas uns 25, 27 metros por aí do gol. Tem santo que usa, que usa a espada para te curar. São Pet me curou com o pé direito. Um pouco do lado direito. E aí já no final do jogo. A maior torcida do mundo faz a diferença para o jogador, faz a diferença para o adversário que treme. Estava lá concentrando. Em Maracanã, a torcida do Flamengo não parou de cantar os 90 minutos. Você do campo, você olha para a arquibancada, você vê aquelas milhares de pessoas ali com a mesma sensação, né? E aí tentei me isolar do som de todo mundo. Desligar realmente do ambiente, concentrando na batida, na postura, olhei, parecia longe. Para isso existe o jogador diferenciado, né? O jogador que tem o sangue frio, como diz o Marcos Vaz, gelo nas veias, né? Concentra, você pode, você consegue, só bate bem na bola. Aí eu falei pro cara, meu amigo, eu vou te mandar uma letra. O jogo só acaba quando o juiz apita. Aí imaginei a minha corrida para a bola, a batida, trajetória da bola, onde ela deve passar. Parece que a gente está dentro do Maracanã ainda, vestindo a camisa rubro-negra. Como fui um pouco da direita, imaginava passar em cima do último homem da cabeça, para poder entrar, porque eu tenho a batida com efeito, com a curva nela. Pressão, era responsabilidade, era tudo que você possa imaginar que tenha num clássico, né? Aí fui, só concentrado no apito do juiz. Corri. Quando eu bati na bola, fiz assim. Então, pessoal, estamos aqui no Maracanã, o palco mundial de futebol. É a minha casa, minha segunda casa. Pessoal, o gol do Pet. Não vou improvisar, não vou bater agora, de jeito nenhum. Vou mostrar pelo menos de onde fui. E a falta, 43 minutos. Vem comigo. 43. Esse número ficou marcado na história rubro-negra. 20 anos se passaram e o gol de falta do sérvio Petkovic ainda é muito lembrado pela torcida rubro-negra. Um golaço de falta que celebrou o tetratricampeonato carioca do Flamengo e levantou a nação aqui no Maracanã.
Hoje vamos ouvir e relembrar as histórias de quem estava presente nesse título super importante na história do Flamengo. O Campeonato Carioca tinha muito mais valor na época, né? E o Flamengo, principalmente, porque tinha uma rivalidade muito grande, como ganhou em 99, ganhou em 2000, era já o bi contra um Vasco, um timaço, né? Em 2001, um timaço, favorito absoluto. Veja bem, por que eu sou Flamengo? Por causa do Campeonato Carioca. Quando eu comecei a entender futebol, com 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, que eu comecei a prestar atenção, o Flamengo estava chegando no primeiro tricampeonato. 20 anos atrás, os campeonatos estaduais tinham um peso ainda maior do que tem hoje. Eles não tinham mais aquele peso dos anos 60, dos anos 50. Mesmo assim, naquela altura, os campeonatos estaduais, eles ainda representavam, provavelmente ali, em importância, algo em torno de 40% do calendário. Era muito importante. O Campeonato Carioca tem uma certa magia, né? Pelo menos tinha naquela época uma certa magia que sobressaía até mais que um brasileiro, talvez. Nós tínhamos, eu acho que, se eu não me engano, mais da metade do grupo era jogadores formados pelo Flamengo, né, na categoria de base. E eu acho que foi para o Flamengo específico, assim, foi o que o Flamengo quer, o que o Flamengo gosta e sempre fez, né? Das gerações que teve. O time tinha Júlio César, 7-9, né, prato da casa, titular. Juan, titular, nascido em 79. Tinha eu, 79, Rocha, 79, Cássio estava no banco, era 80, Rocha, 79, Alessandro, 79, o Lê, que fez o gol do título, 79. Aí tinha Léo Inácio e Atisco, que já era um pouco mais velho, mas também era prato da casa. E essa geração se firmou em 2000, né? Foi ali onde nós confirmamos o nosso potencial, que foi o bicampeonato carioca. A gente tinha muitos jogadores jovens feitos na casa, então eles tinham muito mais experiência. E foi como foi dos 2 anos anteriores, né? Muito acirrado, muita rivalidade. Briga do cachorro grande, aquilo mesmo que a gente diz, entre 2 times que estão disputando uma final e uma taça muito querida, porque pro Vasco, tanto pro Vasco quanto pro Flamengo, possibilidade de tricampeonato, a 4ª vez na história, é em cima do rival que é mais forte no papel. Eu já narrei de decisão de Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Mundo, enfim, tudo quanto é tipo de competição que você imaginar. Acho que todas as que existem no calendário, né? Existem os jogos comuns e existe a decisão. E você consegue desenhar esse cenário, ficou muito vivo, muito presente, muito próximo. A gente já tinha enfrentado 99 e 2000, e o Vasco naquela época com o Mauro Galvão, com o Romário, com o Edmundo, e a gente já tinha ganho. E a gente sabia que a nossa torcida do Flamengo ajuda muito. Quando o time está bem, nossa, não tem torcida melhor para ajudar. Eu acho que está muito vivo na nossa memória ainda, né? Eu sempre comento que esse título, né, o Tetracampeonato, né, o tricampeonato de 2001, gol do Pet, está entre os 5 maiores da história do Flamengo. O Pet era um ídolo também do elenco, né? Quer dizer, então você tem essa dupla responsabilidade de fazer por você, porque o salário atrasado, isso é infelizmente, lamentavelmente, isso é uma constante do futebol brasileiro, talvez até sul-americano. Então você tem que conviver com isso, então você tem que arrumar outra coisa para fazer. Se você vive nesse meio e tem eventualmente esse tipo de problema, você vai para o campo e deixa os problemas fora, ou você vai para o campo e não rende porque você carrega contigo esse peso extra. Alguns jogadores não estavam recebendo algumas bonificações. É claro que não se compara a estrutura que o Flamengo tem hoje do que há 20 anos atrás, né? Hoje o Flamengo tem um nível até melhor do que na Europa, está pagando os seus funcionários, seus atletas, então não tem comparação. A gente provou que realmente a gente era bom de bola, porque a gente não tinha essa estrutura, mas a gente tinha o mais importante. O que eu sempre falo para os caras? Cara, a gente tinha a torcida do Flamengo. Conseguimos ir para o jogo e acho que o velho Lobo Zagallo teve um papel fundamental, principalmente no meu caso, porque se não fosse ele, o comandante do aquele time com experiência, que eu provavelmente não ia jogar. Pouca gente sabe que o técnico do Flamengo, quem colocou fui eu, o Zagallo. Já tocou meu telefone, era o Edmundo Santos Silva, o presidente. Ele falou: Penido, eu estou precisando de
de um papo com você, nós ouvimos não de vários treinadores. O último a falar não para o Flamengo foi o Filipão, porque havia uma briga interna entre os jogadores, tinha muita estrela no time e aquilo não estava funcionando. Na hora que eu estava voltando da Barra, me ligou o Júlio Lopes, que era vice-presidente do Flamengo. O Edmundo não vai poder ir, está agarrado aqui e tal. A gente pode almoçar em Ipanema, e deu o endereço lá do restaurante que ele escolheu. Pô, Benito, nós estamos envergonhados e tal. Eu falei, cara, não pode, o Flamengo, o peso que tem e tal. Enfim, não pode ficar ouvindo não de técnicos, alguns que não têm nem expressão para dirigir o Flamengo, muito mais para recusar o convite do Flamengo. E eles estão dizendo não por causa desse brigueiro aí. Aí o Júlio Lopes falou, pô, qual seria a solução? Você tem alguma ideia? Do jeito que está aquilo ali, só um cara é capaz de se impor. Eu falei, quem? Eu falei, Zagallo. Zagallo parou. Eu nunca fiz nenhum contato com nenhum técnico, jogador, hipótese alguma, até porque minha profissão não permite. Mas eu vou fazer exclusivamente aqui uma sondagem com o Zagallo, você vai ouvir. Liguei para o Zagallo, Penido, tal. Ô, Penido, tudo bem? Tal. Pô, Zagallo, eu tive uma ideia, cara, que é o seguinte, você não pode ficar fora do futebol, você não está em clube nenhum. Tem um clube que está precisando muito de você e que tem o seu tamanho, tem a sua grandeza. Deixa eu te fazer uma consulta aqui, não vou falar no rádio, não vou comentar isso. Eu estou te perguntando aqui em off, eu, Penido, perguntando a você, Mário Jorge Lobo Zagallo, não vou contar para ninguém. Se o Flamengo te convidasse, você aceitaria? Aí ele falou assim, depende dos termos do contrato, aceitaria. Eu gosto muito do Flamengo, eu comecei lá em 1958, aí ele contou a história do início dele, e o Júlio Lopes sentado em frente a mim, e eu lá no telefone. Você é o técnico mais vitorioso do planeta. Nenhum jogador, por mais craque que ele seja, vai ter atrevimento de encarar você. Eu falei, Júlio, ele vai aceitar. Aí o Júlio Lopes abriu um sorrisão, ele nem acabou de comer. O Pet, quando viu o Zagallo, ele tinha uma rixa lá com o Edilson, tinha uma briga, um falava com o outro, era uma confusão dos infernos. O Zagallo chegou aí. Então é uma coisa fantástica, porque o Zagallo começou no Flamengo. O Zagallo é um dos maiores esportistas da história do futebol mundial. É o cara que mais conseguiu títulos, né? Títulos como jogando, como técnico, como coordenador, como diretor, o cara conseguiu tudo. Então, isso pra gente já é uma honra, ele estar ali. O próprio Zagallo deu uma entrevista há uns 10 anos atrás falando sobre isso, que para ele foi uma emoção como se tivesse ganho uma Copa do Mundo, porque ele até quando deu a entrevista ele se arrepiou todo, porque da maneira que foi, a torcida, ele relembrou aquela época de 50 que ele falou, né, no Maracanã, que eles perderam, né, o Brasil perdeu para o Uruguai. Ele disse que isso apagou um pouco da memória dele aquela época, que foi muito bom para ele ter conquistado da maneira que foi. E eu tive a felicidade de ser tricampeão, de modo que quando eu fui convidado para voltar ao clube, a resposta só podia ser sim. E com isso, eu tive a felicidade de ganhar mais títulos, o que é importante na minha vida. Ele que me deu muita força, me deu muitas oportunidades, né? Realmente fez eu acreditar que poderia jogar, né? Nesse meio campo que só tinha fera, Leandro Ávila, Beto, Petkovic, enfim. E eu estar no meio desses craques, né, e ídolos, né, ele foi fundamental na minha carreira. E sem dúvida o Zagallo é currículo, né? Você falar que foi campeão com o Zagallo é para poucos, né? Aliás, é para muitos, né? Porque o Zagallo é o maior campeão de Copa do Mundo, etc. E eu posso dizer que eu fui campeão com o Zagallo. Então eu tenho isso como um carinho imenso. Como eu falei, para mim eu levo como currículo mesmo. Assim, eu fui campeão com o Zagallo, o treinador mais vitorioso aí de Copa do Mundo e tudo mais. Eu também ganhei um título comigo. Cara, eu falava muito com o Juan, eu era mais próximo do Juan, assim, no dia a dia eu tinha mais afinidade. Eu falava, cara, nós estamos sendo treinados pelo Zagallo. Tem noção do que é isso? O homem só foi bicampeão do mundo como jogador, né? 58, 62, se eu não me engano.
Em 70, ele foi treinador do Pelé, Rivelino, Jairzinho, Gerson. Mas vamos ver como que o Flamengo chegou na final do Campeonato Carioca. Na semifinal da Taça Guanabara, vitória diante do Vasco por 1-0 com gol de Beto. Na final da Taça Guanabara, o confronto contra o Fluminense, que tinha ganho o Americano. Na decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca, tudo empatado. 1 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. O gol do Mengão marcado por Reinaldo. E na disputa de pênaltis, Flamengo 5, Fluminense 3, Flamengo campeão da Taça Guanabara. Então eu lembro desses 3 jogos da Taça Guanabara muito na minha memória, porque foram jogos importantes, né? Nós precisávamos ganhar do Americano, ganhar a semifinal e disputar o título da Taça Guanabara e fomos campeões, né? Então é muito marcante. É que eu até brinco com o pessoal, né? Eu tento vender meu peixe também. Claro que ninguém vai lembrar desse gol de falta, mas eu falo com o pessoal que participou, Juan, Leandro Abra, sempre a gente se encontra e fala, se não fosse aquele meu gol de falta contra o Fluminense, o único que eu fiz na carreira, contra o Fluminense na final da Taça Guanabara, né, com 80 mil pessoas, o Peixe não tinha se consagrado não, né? Porque a gente só foi para a final porque ganhamos a Taça Guanabara. Falta na entrada da área, o Beto pegou ela para bater, aí eu falei, Beto, deixa eu bater que eu tô confiante. Meus treinos foi exatamente dessa posição aqui, eu estava treinando bem, ele acompanhou, né, Beto, ele era um dos capitães do time naquele momento, ele falou, Rei, vai lá, você está confiante, faz o gol pra gente aí, bate igual você treinou. Reinaldo não tinha nem chance de bater falta ali com o Pet, né, mas de vez em quando o Reinaldo chegava e falava, vou bater, e bateu lá e aí fez mesmo, golaço. A gente conseguiu ganhar a Taça Guanabara, eles conseguiram ganhar a Taça Rio e chegou a uma grande final, decisão onde o Vasco entra com vantagem. Uma vantagem no placar, podia jogar com o mesmo resultado. 2 empates e o campeão, pela melhor campanha que fez. E nós conseguimos ganhar a Taça Guanabara nos pênaltis contra o Fluminense. Eu na época não estava jogando, eu sofri uma lesão na coxa direita. O campeão da Taça Rio estava classificado para a final do Campeonato Carioca. O Vasco somou 27 pontos e tinha a melhor campanha, onde enfrentaria o Flamengo na decisão em 2 jogos. O Vasco jogaria por 2 resultados iguais no agregado. A expectativa era grande. Então depois fiquei pronto, voltei para jogar. E aí nas finais, quando a gente enfrentou o Vasco com timaço, né? O Clássico dos Milhões decidiria mais uma vez quem levaria o Carioca, assim como em 99 e 2000. Na primeira partida, a vitória do Vasco por 2-1. O Flamengo saiu na frente com gol de Pet, mas Viola e Juninho Paulista balançaram as redes, deixando o Vasco com a vantagem para a próxima partida. Mas o experiente Zagallo não deixou o time se abater. Primeiro jogo que eu fiz o gol de canhota, daquele lado lá. Mas perdemos 2-1. Foi um jogo que a gente estava bem, estava jogando melhor que ele, a gente saiu na frente, né? Eu lembro que eu fiz um pênalti, né, numa jogada, e logo depois eles viraram também com um gol de falta, eles fizeram 2 gols de bola parada, muito rápido, e viraram o jogo. Aquele jogo a gente já merecia a vitória, e infelizmente a gente não conseguiu, saiu perdendo a vantagem. Mas a gente sabia que a gente repetisse o que a gente tinha feito até 1-1, a gente tinha condições de reverter a situação. Aquela semana da final, aquelas 2 semanas da final, foi muito importante o papel do treinador. Eu acho que o Zagallo foi fundamental para a conquista daquele tricampeonato. Principalmente depois do primeiro jogo, que nós perdemos.
teve algumas aretazinhas no vestiário, né? Poxa, que é normal, um time investidor sempre tem isso. O ambiente ficou muito pesado. E eu lembro do jogo em si, eu lembro que perdeu, que, pô, nós saímos meio cabisbaixo do Maracanã. Mas eu lembro muito no primeiro treino, na volta, né? Depois do primeiro jogo. Eu lembro que nós estávamos lá na Gávea, aquele silêncio, aquele porra, deu ruim na primeira, vamos ter que fazer 2 gols no segundo. Aí eu lembro dessa sensação. Aí alguém entrou e falou assim, a coisa virou para eles, né? Aí, enfim, e a gente, não, vambora que tem mais um jogo e nós temos que ganhar. Então... E muito aí a imprensa já começou a tentar entrar no nosso psicológico, né? Pô, o Vasco é campeão, o Flamengo não vai ter força para virar, o grupo tá rachado, Pet e Edilson não se falam. E depois do vestiário, teve a discussão para lá, para cá. Zagallo chamou o grupo e falou, ó, eu já ganhei vários títulos que as pessoas não acreditavam. Entendeu? Por isso que hoje eu sou o Zagallo, porque eu sou acostumado a vencer. E eu nunca mais vou esquecer a frase do Zagallo. Nós somos o Flamengo. Na época ele falou que nós temos 35 milhões de torcedores nos apoiando. Vocês não acreditam? Porque eu acredito. Acreditem no que eu estou falando para vocês, nós vamos ser campeões. Então aquilo ali deu uma confiança tão grande. Então a gente tinha uma responsabilidade muito grande no segundo jogo de fazer 2 gols de diferença, né? Então foi meio complicado, jogo difícil lá e cá. Então a gente tinha todos esses ingredientes. A cidade parou, a cidade se coloriu com as bandeiras da decisão. Foi muito lindo aquele processo. E o Vasco levava uma vantagem para o segundo jogo. O Vasco, perdendo por um gol de diferença, conquistaria o título estadual. Então nós tínhamos todos um componente que nos levavam a um jogo de um estresse muito alto, muito alto. Então era muito, muito diferente. O espetáculo era movido pela paixão de quem estava fora. O desespero vai passar pro lado deles. Assim que a gente fizer o segundo, tranquilidade, não vamos entrar em euforia, tranquilidade. Tranquilidade, mas em cima, não é sono não. É isso aí. O Flamengo ganhou dele sempre quando não recuou nunca. Mesmo ganhando ou perdendo, não recuou nunca. Então vamos recuar. Vamos atacar 90 minutos. Independente de fazendo gol ou não. Todo tempo, todo campo. Foi conversado essa semana, tudo que se passou. Vou mostrar aqui dentro de campo, fora de campo. Que a gente está unido, vamos entrar aí, igual a seleção brasileira entrou, todo mundo de volta. O jogo não começa na hora do apito do árbitro, ele vem de uma sequência de trabalho da semana. E esse trabalho da semana inclui todas as angústias de cada um, pessoais. Por mais que a gente tinha essa total confiança que poderíamos vencer a partida, mas era um clássico, né? Do outro lado tinha uma grande equipe, então a gente tinha que se doar, né? 100% realmente para que a gente conseguisse ganhar a partida. Primeiro a gente tinha que fazer o primeiro gol. A qualidade que o Vasco tinha na época também era grande, então foi um jogo lá e cá, né? Mas é aquele negócio, quem erra menos, com certeza num jogo desse sai com a vitória. A gente sabia que a gente ia fazer gol, e, geralmente nós tínhamos que jogar para frente, fazia gol, a gente estava preocupado em não tomar. O Flamengo precisava de 2 gols de diferença para conquistar o seu 27º título do Campeonato Carioca. Edilson Capetinha marcou aos 21 minutos do primeiro tempo. E no fim da primeira etapa, Juninho Paulista empatou para o Vasco. Mas a conversa no vestiário foi super importante para a conquista rubro-negra. Mais uma vez a mesma coisa, a gente começou bem, começamos em cima deles, fizemos 1-0, a gente estava bem no jogo, sofremos um empate, né? Foi ali uma ducha de água fria e acabou o primeiro tempo. Então a gente foi pro vestiário muito abalado, né? Mas a gente conversou, o Zagallo procurou passar a confiança. Como eu te falei, ele simplifica muito aquilo que ele fala, então é muito fácil perceber o que ele quer. A gente fazia nos jogos exatamente o que ele pedia nos treinamentos. A gente também estava confiante que a gente voltasse e fizesse um gol rápido, a gente tinha condições de conseguir a vitória do que a gente queria, que a gente precisava. Esse gol rápido saiu, né, logo no começo do segundo tempo.
Começa o segundo tempo e Edilson Capetinha marca mais uma vez para o Flamengo numa cabeçada, depois de um cruzamento magistral de Petkovic. Inclusive com esse gol, Edilson se tornou artilheiro do Campeonato Carioca com 16 gols. Com a vantagem, o Vasco, mesmo perdendo, levava o título. O tempo passava e nada de gols para o Flamengo. O rubro-negro foi ao ataque, acabou abrindo espaços, só que no gol tinha Júlio César, que realizou defesas incríveis e fechou o gol. Temos que partir para cima, mesmo correndo risco. Falei, Júlio, você vira, que Júlio César é talento puro que começa, né? Antes dele que estava Klemer e Nosmir, então Klemer estava também, então Júlio César some. Ele salvou a gente nesse jogo umas 3 vezes, se eu não me engano, cara a cara. Os lances assim com o Euler, que eu lembro, da esquerda, com o Juninho Paulista de frente. Todo mundo chegou nele, vai contigo, vamos lá, é agora que o jogo ia acabar, né? 35, aí 37 minutos, a bola não entra. Aí tem uma hora que você já começa, aí não tem mais tática. Aí começa a ir ali no abafa. Aí é bola, rodar a bola, jogar do lado, jogar na área, pra alguém cabecear, um bate-rebate, a bola sobrar, ou uma falta na entrada da área. Uma hora que o jogo parou por algum motivo, eu lembro que o Clemer estava do meu lado e eu falei pro Clemer, tô preocupado, cara. Ele falou, preocupado com o quê? Aí eu falei, todos os títulos que nós vencemos desde 99, eu tava dentro de campo, eu tenho que entrar. Eu falei, eu tenho que estar dentro do campo. Aí o Cleber falou assim, então danou, porque eu também estava dentro de campo, então tem que entrar nós dois. Mas depois o jogo ficou um pouco amarrado, os minutos passados, a gente não estava conseguindo entrar na defesa deles. Como eu falei, eles tinham um time muito experiente também. E ele estava ganhando ali o título, mesmo com 2-1, ele estava ganhando o título, só não podia levar o outro gol. E se empatasse, também dava agora. Eu lembro que aos 40, ela quase chegando, beirando os 40, 38, eles já estavam começando a gritar campeão. E a gente estava dando pressão. Já perdeu o campeonato. Eu lembro o Juan indo de atacante. O Fernando fez uma corrida também, assim, pela esquerda, driblando. Então eu já estava jogando de ponta esquerda. O Alessandro já estava... Eu lembro do Leandro Ávila, assim, que ficava mais, que era o volante. E o Leandro ficava mais, segurava o piano para todo mundo ali, porque pela experiência dele, por toda a categoria que ele tinha, fazia isso. E a gente, cara, todo mundo embora. Acabou que deu certo ali. De repente o Leandro Ávila pega a bola, solta pro Edilson. O Edilson tenta um passe mais à frente e o Léo Feldman marca uma falta, né? Marca essa falta aí. A gente fala de números, assim, um grande batedor de faltas, talvez o Zico seja o grande expoente, eles fazem entre 5 e 7 gols de falta por ano. Os caras cobram 40 faltas no ano na posição ali. Então, esse é o percentual mais alto que pode existir. Então, não é tão fácil quanto parece acontecer um gol de falta. Cara, eu tenho certeza absoluta que o Pet, quando ele pega a bola, que o Zico antes dele, quando pega a bola e coloca ali, cara, dá para sentir que o Maracanã tem uma energia diferenciada. E, obviamente, que isso se aplica a outros jogadores que passaram por ali. Então, na hora de uma decisão como essa, de você bater um pênalti, de você bater uma falta que pode decidir uma trajetória inteira, transformar a alegria em tristeza e tristeza em alegria, você tem que estar com a cabeça no lugar. E, para isso, você tem que aprender, você tem que trabalhar para que todos os seus problemas fiquem na porta, do lado de fora, na hora que você chega para trabalhar. Coisa é quando você chega na hora H fazer, quando teu pulso está a 200 por hora, 180, perna não aguenta mais, inchada, você está cansado, e é aí que você tem que fazer uma falta, uma cobrança com perfeição, com maestria, com eficiência para poder fazer o gol. Passa todo o filme naturalmente na tua cabeça, e deve ter acontecido
por ele, né? A torcida vascaína já comemorava o título nas arquibancadas do Maracanã. Mas o Flamengo é raça, é amor e continuava em busca do gol do título. Aos 43 minutos, Fabiano Heller cometeu falta em Edilson na intermediária. Petkovic foi para a bola, pegou para bater, mas nada melhor do que ele e quem estava presente para contar como isso tudo aconteceu. Lembro, 43 minutos, realmente era o último lance. Eu lembro várias vezes, eu falei pro Pet, também passei perto dele e falei, Pet, se concentra que daí você já fez vários gols aqui para nós, vai fazer 8 mais. O Maracanã, naquele momento, o anel superior, a cabine ficava pendurada no anel superior e o anel superior balançava. Então, eu olhava para o monitor assim, que você tem que olhar no monitor também para ver o que o cara está mostrando para quem está em casa. Então, o Maracanã balançava. É realmente impressionante. Há 20 anos atrás, quando Edilson sofreu a falta, mais ou menos a bola estava nessa distância. Coloquei ela e tentei me isolar daquele ambiente, da torcida, de tudo, concentrando só na batida. Postura, olhei, parecia longe. Digo, puxa, concentra, você pode, você consegue. Só bate bem na bola. Focando na minha corrida, minha postura, de forma do pé, como vou bater na bola, a trajetória, por onde ela vai passar, em cima de último homem da barreira e terminar onde eu queria. Consegui, respirei fundo, olhei para lá e fui na bola. Olhei. E aí, quando o Maracanã explodiu, É único, isso aí foi único. Na hora do gol, assim, quando tá comemorando, como se tivesse uma fração de segundo, assim, de um silêncio, sabe? Cara, aí, poxa, é uma coisa divina, né? Uma coisa de Deus. O cara pega uma bola daquela ali já cansado pro Pet. E é o Pet, né? Poxa, porque se ele não bater para aquela falta. Aquele gol realmente saiu, fugiu todos os controles de todos os torcedores. Vai para a cobrança Petkovic. Bate muito bem, já fez 9 gols de falta com a camisa do Flamengo. Aí o Alessandro no banco. Petkovic para a falta. Campeão aqui! Gol do Flamengaço! Na hora de acabar o gol do Tri! Pet! Não acredito se ela entrou dentro, bate na rede ou por fora, mas a explosão do Maracanã e da torcida naquele momento foi desse lado aí. Aí, adrenalina, sei lá, um choque. Comecei a correr. Corri como maluco para lá. À beira do... Com tanta alegria, não sabia como comemorar. E correr nas arquibancadas, correr para o banco, fui lá até a beira da linha. Não é que me caí para trás, eu caí de maduro. O Petkovic vai e bate a falta, eu não gritei gol. E o Apolinho falou uma frase mágica que também valorizou. Aí o Penito estava narrando o jogo e
e houve uma demora para ele ajeitar a bola para bater. O Pelito me perguntou. Eu falei assim: agora não, agora acaba de chegar no Maracanã São Judas Tadeu. Aí ele bateu e a bola entrou. A torcida do Flamengo até hoje me manda cópia desse áudio, né? E marcou. Eu falei: bateu, guardou, é tri campeão, pete. Aí, depois de muito tempo, vai para a história eterna do Flamengo, pete. Aí que eu gritei gol. E ele vai e consegue botar a bola lá onde a coruja dobra. Foi realmente um momento lindo. E deitou. E caiu para trás. Ele não se jogou, ele caiu para trás. A batida perfeita tirou o goleiro Elton do lance e a bola entrou no ângulo. Festa da nação que acreditou até o fim. E mais um título para a Gávea. O título do Tetra-Tri Campeonato Estadual. É muito legal essa lembrança, porque a bola viaja e faz uma curva até chegar no ângulo. Ela contraria um pouco aí os princípios da física e ela vai no ângulo. O Elton quase chega nela, mas não alcança. É muito legal. E a única coisa que me soa assim é que lindo, cara. Assim, não é ensaiado, não é pensado, mas que lindo que foi essa cobrança. O gol do Pet é o primeiro grito do que lindo, né? Que é uma marca fininha na hora da narração dos gols e tal. Então eu só gritava assim, que lindo, quando fosse um gol muito bonito, sabe? Um gol assim, muito bola trabalhada, uma jogada muito especial. E o Luiz Mendes, que era o comentarista da Rádio Globo, foi um decano assim do rádio, uma pessoa muito querida e muito respeitada, ele ouviu a narração do gol dele e falou assim: meu filho, olha, você tem que dizer que lindo em todos os gols, mesmo quando for de canela, de barriga, contra, porque o gol é gol, não tem gol feio para quem é torcedor, né? Ele sai do lugar normal. Ele passa a fazer parte de um momento, de uma galeria especial. Por aquilo tudo, pelo tri, pela rivalidade, pela importância dos estaduais naquela época, pelo tamanho que os dois estavam, muito grandes, com times de destaque. Porque realmente, de onde eu estava, parecia que a bola ia para fora, mas ela faz uma curva e vai na gaveta. Então, esse tricampeonato realmente mexeu com todo mundo, né? Numa hora que talvez ninguém acreditava que a gente pudesse virar aquele jogo da maneira que foi. Parece que foi ontem isso. Isso foi uma coisa assim, que não tem como explicar, não. Porque eu já joguei, como eu disse, joguei muitos jogos, já ganhei outros títulos, mas esse aí é o que toda hora falam que é legal. Eu acho que ele foi muito feliz, fez um gol antológico, né, para a história do futebol. Acho que, assim, deu um peso e um brilho a mais daquela final, aquele tricampeonato. Então é bom esclarecer também que o Pet não fez só o gol de falta, ele jogou muita bola naquela final e chamou a responsabilidade dos grandes líderes, dos jogadores protagonistas, pegar aquela bola e bater pro gol direto, porque eu vou ser sincero, se é outro jogador ali, iria bater na área. Eu fiquei, sabe, comemorando, voltando para a posição para reiniciar o jogo. Aí eu só lembro o Juan perguntando, olhando para mim, falando assim: porra, temos que fechar a casinha aqui. E eu olhei pro Juan e falei: não, toma mais gol não, bicho. Agora acabou, nós não vamos tomar gol de jeito nenhum aqui. O Pet corre em direção ao banco, né? E eu corro em direção contrária do banco. Aí os meus amigos, minha família: Rocha, mas você tinha que abraçar o Pet. Falei: mas na hora deu um branco em tudo, que só quem está vivenciando, só quem está lá dentro, talvez eu possa até descrever algo, entendeu, assim, mas eu não conseguiria descrever tudo, a emoção, né, e a alegria de poder ter ganho esse título e por cima um golaço ainda. Não só ele, eu acho que todo torcedor do Flamengo fala desse gol até hoje, né? Pô, às vezes na rua, o pessoal fala assim pra mim: pô, você tava lá atrás na hora do gol do Pet, a hora que ele fez aquele gol, você tava ali, você teve uma visão muito boa. Foi muito bacana, foi muito lindo, eu tenho essa recordação, eu sempre lembro, eu tenho, às vezes eu mexo aqui no YouTube pra ver esse gol, foi muito bacana, é uma emoção que a gente
eu principalmente vou guardar para sempre isso. Que com os 20 anos, e a gente tem que relembrar, é fundamental, é sinal que ela marcou na vida esportiva, né? E conquistamos assim mais títulos para o Flamengo. E é o lance que você vê, o Pet pode jogar na Ucrânia, o Pet pode jogar no Vasco, o Pet pode jogar onde ele quer que seja. Ele vai sempre ser lembrado pelo gol que ele fez, que deu o tricampeonato ao Flamengo, na imensa nação rubro-negra, isso não tem a dúvida. Na quinta-feira que antecedeu esse jogo, na quinta-feira do jogo, eu passando muito mal, sem respiração, e eu fui levado à clínica São Vitor, na Rua Uruguai, aqui na Tijuca. E, pasme, quando eu cheguei lá, eu já estava quase sem respiração, porque o tumor estava comprimindo os pulmões, e eu estava já perdendo, eu tive que ser reanimado com massagem. Eu me lembro que eu desacordei quando eles começaram a fazer a massagem, para eu poder não morrer naquele momento. E quando eu acordei no CTI. Quando teve a visita, no dia do jogo, no CTI, o meu irmão foi com o meu sobrinho, meu irmão César, que morreu, fundador da raça comigo, foi com o meu sobrinho me visitar. Eu estava com oxigênio, estava cheio de troços, cheio de agulhas, tava com soros, com remédio e tal, e eu falei assim pro meu irmão César, eu quero ver o jogo. Ele falou, você tá maluco, rapaz? Você teve mal, quase morreu, não sei o que. Não, eu quero ver o jogo. E, daqui a pouco ele saiu injuriado assim, foi andando. E daqui a pouco eu começo a ouvir gritaria lá. Gritaria. Aí era o médico gritando, você é maluco, você vai matar seu irmão, não sei o que, meu irmão. Porra, ele quer ver o jogo, ele vai ver. Aí eles só me botaram na cadeira de rodas para eu poder chegar até a porta do CTI. E eu não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Aí meu irmão me levou para a casa dele, que eu estava morando sozinho, ele falou, não, você vai para minha casa, vamos ficar lá. Eu não pude ir ao jogo, claro, né? Eu não podia ir ao jogo, mas eu queria ver o jogo na televisão. Que acabou o jogo com aquele gol, eu fiquei tão maluco, tão louco, sabe o que é louco, que eu me levantei e falei assim pro meu sobrinho, filho dele, Cezinha, me leva ali. Que eu cheguei, eu voltei para casa quase 6 horas da manhã, 5 e tanto da manhã. Eu sei o seguinte, eu cheguei em casa, dormi, quando eu acordei, eu botei o relógio para despertar para ver o Globo Esporte. Eu acordei curado, não tinha mais nada. Eu tô falando de coração. Eu não tinha mais nada. E aí eu falei assim, porra, esse jogo me salvou, porque eu podia estar lá no CTI e morrer, né? O jogo acabou, eu não estava mais sentindo nada. Ele me curou com aquele gol, sabe? Para mim, a partir daquele dia 27 de maio, é dia de São Pet. É dia de São Pet, ele me curou, porque eu estava muito mal mesmo, eu tô falando para você. A audiência daquele jogo no Rio, e nas praças, nos lugares onde esse jogo estava sendo mostrado, foi uma audiência que hoje assim, é final de Libertadores, final de Copa do Mundo, para você ter esses números. Mas esse é um gol que está naquela prateleira de gols históricos, de gols de Copa do Mundo, de gols de título, naqueles gols que a gente não esquece jamais, e que a gente trata eles como um patrimônio, com muito carinho, assim, é sempre gostoso falar deles. E de vez em quando a gente se fala aí, os jogadores daquela época ainda, mas eu queria mandar um grande abraço à torcida flamenguista, à nação flamenguista, porque, poxa, pegamos uma época boa, eles foram muitos responsáveis ali pela gente, por esse tricampeonato, por ter ajudado tanto, eles não sabem o tanto da parcela de contribuição que eles deram para nós nos 3 anos. As recordações, toda vez que eu sou chamado para fazer uma entrevista, ou às vezes eu vou lá no Maracanã para ser homenageado de alguma maneira, é uma sensação maravilhosa, foi um aprendizado maravilhoso. O Pet marcou uma geração, aquele título ali marcou uma geração, tanto que teve música, tem música até hoje, né? daquele campeonato, música reverenciando o Pet. Eu acho que esse jogo específico deu essa confiança para eu poder levar e falar, cara, se tu fez isso aqui, tu consegue, vambora. Acho que foi meio por aí. Magistral, só assim para descrever, né? E vou dizer um negócio para você aqui, nem o Pet,
Nem o Pet imaginava que poderia ser tão perfeito assim. A gente comemorou contra o grande adversário, Tetra Tri, naquele ano 2001, 27 de maio. Eu preciso ir mostrar para vocês a bola onde entrou. Acho que foi aqui. E o grande Elton se esticou todo. Não conseguiu, graças a Deus, alcançar ela. A emoção ainda, o gol mais marcante que ainda está muito vivo na memória de todo mundo. Então, 20 anos depois, vamos recordar e viver de novo esse golaço. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata de